Dá só um minutinho, Fábio, para a gente fazer, pra gente iniciar aqui a transmissão pelo Facebook, ficar tudo correto para que a gente siga aqui a sua hoje eu estou só aqui nos controles, por isso que paciência para você aí, Fábio. Eliac lá de Sirinhaém, né? Assim, Eliac. Todo mundo achando, né? Que é Serinhaém. Não tem nada com Serinhaém, não. É Siri. A gente Siri. Eliac. Essa potência lá de Serinhaém também. Sirinhaém. Nos ajudando. Meu querido, boa tarde. Opa, boa tarde, Alisson. Tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, viu? Prazer é todo nosso, meu querido, para a gente poder lhe ouvir nesse momento tão importante para a história de Taquaritinga, para a história do Brasil em geral, né, Fábio? A gente vem enfrentando um momento de dificuldade, essa pandemia aí. Então é muito bom poder ter a sua participação. O povo de Taquaritinga, tenho certeza, estava ansioso para escutar o senhor. A gente já teve uma live como essa com o prefeito, o Lero, né? Vamos tentar ouvir também o professor Jurandir, vamos tentar ouvir o Jânio. E aí a gente está fazendo o nosso trabalho enquanto imprensa, que é dar imparcialidade e às pessoas o direito de ouvir a proposta de seus candidatos. Não é por aí, Fábio? É verdade, Alisson. E em que pese estarmos, né, de fato, nesse momento tão delicado, né, um momento que certamente nenhum de nós nunca imaginou, né, que um dia fosse ser testemunha, né? Imagina você daqui a 10, 20, 30 anos, nós podermos contarmos quando nós formos contarmos essa história, né, do quanto um vírus, né, parou literalmente o mundo, como as pessoas irão reagir, né, vão, de uma certa forma, acho que até ficarem incrédulas, né, ao saberem de tudo isso que passou e principalmente pelo tempo, né, porque inicialmente imaginávamos que isso era uma coisa que em um mês se resolvia, né, na realidade todo mundo achava que o termo quarentena iria se referir apenas a 40 dias, né, e já estamos aí, na realidade, praticamente com 4 meses, né, quase 4 meses de confinamento, de comércio com grandes percas, mas apesar de tudo, Márcio, estamos num ano eleitoral onde tudo que aconteceu na realidade diferente foi essa mudança, né, do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro. Né? Então, na realidade, temos que seguir, né, com muita fé em Deus, pedindo discernimento a Ele, né, pedindo, claro, também, orando para que tudo isso acabe o quanto antes, né, para que a vida volte ao normal. E a gente segue a pré-campanha, conversando com as pessoas, mostrando também para elas, né, que Itaquaritinga precisa mudar. Então, temos que fazer, né, dar um jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Não nos resta outra alternativa, né? Desse jeito. Mandar aqui uns alô, Fábio, me permita. Né, algumas Fica à pessoas vontade, entrando aqui. Eu já falei aqui no Paulo, no Eliac. Né, o João Rosal, menino bem intencionado, tem se dedicado no campo do design. Quirinha tá por aqui. A Silva, a Jaciara, vereador do Brejo de Amadeus, Damião Aguiar, um abraço, Damião. Givanildo Silva disse que o cabelinho tá na régua.
Quando eu disse é loucura, período de quarentena. Isso foi eu mesmo que cortei em casa. Peguei a máquina que tinha aqui e meti pra cima. Tô economizando dinheiro, Fábio. Fazer que nem diz Alberto, a gente é baixa renda, não pode estar gastando dinheiro com cabeleireiro, não. Mas Mandar um abraço aí pro Douglas Costa. Alberes é altíssima renda, né? Inclusive está lá em Brasília. Alberto é muito Né? do malandro. Um Pois abraço aí ó, é. pra o Tá lá, Alberto Xavier. tá lá em Brasília, né? No foco do poder. Né? Ele só Desse toma jeito. cuidado para dessa vez não querer entrevistar Bolsonaro e também ser infectado, né? Dessa forma. O Douglas Costa, pré-candidato a vereador lá na cidade de Toritama. A Neide diz que tudo está no controle de Deus com relação ao seu comentário. Pedro Mulatinho está por aqui, do blog do Pedro. Niel tá lá no Recife, está nos acompanhando, o Fábio. Fábio, você falou sobre a história que a gente vai contar, vai poder ter a honra de falar dela, ou a desonra, não sabe se ainda, como é que vai terminar essa questão da pandemia, né? E esse momento a gente sempre utiliza do blog e aproveita a oportunidade quando faz essas lives para conhecer um pouco mais do candidato, conhecer um pouco mais da sua história, de onde ele vem, quais são as suas origens. E eu queria saber de você, nesse momento, deixar esse espaço aberto para você falar um pouco mais sobre a sua trajetória. Quem é Fábio de Jário, de onde surgiu Fábio de Jário, por que vai ser candidato a prefeito, hoje pré-candidato. Quem é Fábio de Jário, o povo de Taquaritinga que não conhece, dessa região do Agreste que nos acompanha, que também não sabe quem é o senhor. Eu queria que o senhor desse esse testemunho para a gente. Bom, eu só não sou acostumado com ninguém me chamando de senhor, viu? Pode continuar no você para que eu me sinta um pouquinho mais novo. Tá bem. Alisson, veja só, Alisson, eu nasci, me criei, né, em Taquaritinga, né, construí minha vida aqui, constituí minha família. Minha família toda é daqui de Taquaritinga, a família da minha esposa também. Né, e, veja, eu durante 25 anos, eu exerci a função de policial rodoviário federal. E como eu sempre costumo logo abrir um parênteses, né, quando eu falo que estou aposentado, e aí muita gente diz, mas tão novo. E aí eu faço a ressalva que aos 15 anos eu já trabalhava, inclusive com carteira assinada, diga-se de passagem. Então, para eu me definir, Alisson, sou uma pessoa simples, que ama Taquaritinga, que teve todas as oportunidades, se assim quisesse, de ter ido morar em outro local, né, porque pelo fato do meu emprego ser federal, eu poderia ter pedido transferência para qualquer canto, mas que nunca pensou em sair de Taquaritinga, exatamente isso, por gostar muito, por de fato amar essa terra. Né? E isso, Alisson, me fez, desde jovem, né, a também militar na política. Então, desde a campanha, a primeira vez que eu participei foi de uma campanha política, na realidade foi em 1989, naquela eleição presidencial onde Collor se elegeu. Certamente você acho que não tinha nem nascido ainda, né? E desde então, pelo fato de meu pai ter sido um dos fundadores desse grupo Calabar, então eu também, claro, sempre militei nesse grupo até a eleição passada. Né? Coordenei algumas campanhas, participei de outras, campanhas de deputado, campanha de prefeito, e na última eleição, né, depois de fazer de participar durante a pré-campanha do prefeito Lero, né, eu saí, minha esposa era secretária de turismo, inclusive entregou o cargo, né, porque eu percebi antes da eleição que aquilo que eu havia pensado, né, de que poderia ser possível numa administração de Lero, eu tive certeza naquele momento de que não aconteceria. Então, para não fazer parte dessa que é a pior administração do mundo, eu, inclusive, na época, eu alertei
que aquelas atitudes que ele estava tomando na reta final da pré-campanha iriam inviabilizar esse mandato dele, como de fato está inviabilizando, né? E aí, Alisson, durante a minha vida, eu também participei de alguns movimentos aqui em Taquaritinga, né? Do movimento escoteiro, onde eu fui presidente do grupo de escoteiros aqui do nosso município por 2 vezes. Também participei da administração da paróquia no tempo do nosso pároco anterior, Padre Vemar. Durante 8 anos eu fui o responsável pela parte contábil da paróquia. Deus também me deu a oportunidade de concluir 2 cursos superiores, Ciências Contábeis e Direito. E, embora que eu costume dizer, né, que na maioria das vezes a vida ensina muito mais do que um banco de universidade. E aí, a síntese disso, desculpe, Alisson, a síntese disso é de alguém que é nascido, criado, que construiu sua vida em Taquaritinga, que ama muito essa terra, mas que, a exemplo de tantas pessoas no município, né, está decepcionado e tirou aquela venda dos olhos que fazia com que, em vez de defender um projeto, defendesse uma cor, né? E aí todos estão vendo o resultado disso, todos estão vendo o quanto Taquaritinga, ao longo dos anos, vem perdendo com seguidas administrações equivocadas, para não usar outro termo, né? E isso tudo me fez ter a coragem, Alisson, de aceitar o convite de várias pessoas que, a meu exemplo, também tinham esse mesmo sentimento, para que nós criássemos um grupo, fôssemos montando um grupo do zero, como nós começamos, né, para mostrarmos às pessoas do nosso município a necessidade, e mais do que a necessidade, também a possibilidade e a certeza de se ter uma administração voltada para a maioria, uma administração onde se usem os recursos públicos da forma correta, né? E aí nós, desde então, aproximadamente 15 meses atrás, começamos a reunir essas pessoas. Hoje, graças a Deus, temos um grupo forte, consolidado, né, que já está brigando de igual para igual com esses 2 grupos que sempre se dividiram na administração de Taquaritinga, né? E, acima de tudo, apresentando ideias, né, já que a gente não pode falar agora ainda em programa de governo, né, apresentando ideias e mostrando que é possível fazermos uma administração da forma correta, utilizando os recursos públicos em favor da maioria. Então, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sentimento, né, de trabalhar por Taquaritinga da forma que, de fato, Taquaritinga merece. Manda outros alô aqui, o Fábio. O deputado João Paulo Costa, deputado estadual de Pernambuco, participou aqui também um momento aqui da live. O Moura, Rafaela, Vinícius, Paulinho Bossa, um abraço aí, Paulinho, menino bem intencionado também, esforçado, uma das grandes revelações desse meio jornalístico que tem se formado aqui nessa região do nosso agreste de Pernambuco. Flávio Lima está por aqui também. Enfim, muita gente. No Facebook, Fábio, a gente está com o blog do Alisson Torres, o Caruaru 24 Horas, a Rádio Nova FM, a minha página pessoal do Alisson Torres, todas elas transmitindo, e estou vendo aqui também no seu Facebook pessoal. Está sendo transmitido. Diversas pessoas estão lá acompanhando, dando boa tarde, futuro prefeito, é o Francisco de Paula, Rosneto da boa tarde, o Giovanni também da boa tarde, o Jean Pessoa coloca um monte de coração verde, olha a coisinha bonita, rapaz. Para mudar de verdade, Fábio de Jário, Jean Pessoa coloca, enfim, Fábio, você participou da gestão do prefeito Lero, né, das administrações do Grupo Calabar, como você colocou, mas também teve alguma ligação em algum momento da sua história com um grupo hoje de oposição com a pessoa do Jânio ou não? Não, veja, eu não participei da administração de Lero, né? Mas do Calabar
em geral, né? Eu O Grupo participei, na Calabar. realidade. Travou aqui para mim, não sei se é a minha internet, se é a do Fábio. O Fábio de Vale saiu aqui. Tentar aqui a reconexão com ele. O pessoal que está auxiliando o Fábio aí, entra novamente para a gente fazer essa solicitação. A internet oscilou bastante. Oi, meu Opa, querido, voltou? voltamos. Deu um problema aí na internet, né? Mas voltamos. Sim. Vamos manter a pauta aqui, a pergunta que eu tinha lhe Ok, vamos feito. lá. O senhor tem participado de várias lives, está acostumado já com esse sistema, às vezes a internet Isso, dá isso. uma queda, isso é natural. Ok, veja, como eu ia dizendo, Alisson, na realidade eu não participei da administração de Lero, né? Indiretamente ou diretamente, como alguns acabam falando, eu participei sim da administração tanto de Zeca como de Evilásio, porque nessas administrações, minha esposa, né, foi diretora de turismo, depois chegou, foi também chefe de gabinete de Zeca, foi chefe de gabinete de Evilásio, depois assumiu a Secretaria de Turismo, e assim, eu sempre dei, né, um apoio da forma que eu podia, né, principalmente quando ela assumiu a Secretaria de Turismo, porque tendo em vista todas essas dificuldades, né, que eram apresentadas, eu sempre corria, Alisson, em busca dos amigos, dos parceiros, para que nós pudéssemos fazer algumas festas em Taquaritinga, né? Então, essa era a minha participação maior, era em viabilizar algumas coisas, digamos assim, sempre gratuitas, digas de passagem, que a prefeitura acabava não tendo custo nenhum, né? Como várias bandas que vieram para Taquaritinga, exemplo de Garota Safada que veio 2 vezes, né? E que o custo para a prefeitura sempre foi zero, né? Então, minha participação na administração era mais nesse sentido. E tentava ajudar, né? Sempre que era solicitado, sempre que me era pedido uma opinião, né, eu lá estava. Agora, nessa administração de Lero, Alisson, eu não participei, claro, Certo. mas tenho a consciência de que tentei ajudar. Né? Tentei ajudar de que forma? Eu era filiado ao PPS e tinha um vínculo com o ex-deputado federal, também ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, Raul Jugman, né, que éramos filiados ao PPS, eu era o presidente aqui no município, e graças à minha ligação com ele, consegui também recursos aqui para Taquaritinga, a exemplo do São João, que foi realizado aqui em 2017, 2018, né, que na realidade foi o maior São João da história de Taquaritinga e que só foi possível graças a um recurso que nós conseguimos, né, por intermédio do deputado Raul Jugman, como eu falei, e também do deputado federal Roberto Freire, que à época era o ministro da Cultura, também filiado ao PPS. E conseguimos também um recurso para fazer algumas pavimentações no Silva de Cima, que lamentavelmente até hoje não foram usados. Estão lá aguardando que o prefeito tenha coragem, né, de usar esses recursos antes, até inclusive que eles se percam. Mas aí, Alisson, eu participei, né, dessa forma e ao longo da minha vida inteira, né, em política, na realidade, ela está no sangue. Na última eleição, por exemplo, Fábio, em 2016, qual foi sua participação na política de Taquaritinga? Olha, Alisson, durante toda a pré-campanha, eu defendia
a candidatura do atual prefeito Lero, como eu disse, né, porque eu acreditava que ele, enquanto prefeito, quando viesse a ser eleito, ele colocaria em prática aquilo que nós tanto discutíamos durante a pré-campanha, que era não repetir os erros que vinham sendo cometidos na administração de Evilásio. Então, tanto é até que, inclusive, eles romperam, e mesmo minha esposa sendo secretária de turismo, mas eu tentava mostrar para Evilásio o quanto seria bom se tivéssemos uma alternância com um prefeito de Pão de Açúcar, para que Pão de Açúcar também tivesse esse privilégio de ter um filho da terra como prefeito do nosso município. Mas aí, lamentavelmente, né, eles resolveram fazer da política, né, uma forma equivocada, resolveram se unir de uma forma equivocada para ganhar a eleição. E eu não aceitei o grande acordo que foi feito, né, saí da campanha, né, entreguei, digamos assim, a função de coordenador, minha esposa entregou a secretaria, né, porque não fazia sentido, e aí me mantive por um determinado período neutro, sem votar, assim, sem declarar apoio a ninguém. Mas aí, Alisson, eu não iria ficar sem votar em alguém, né? E aí eu sempre fui muito amigo de Milton Cícero, inclusive está até nos assistindo, e que hoje é pré-candidato a vereador conosco, né? Então, pela amizade que eu tive com Milton, que eu sempre tive com Milton, e que era candidato a vice, né? Então eu acabei votando, né, dando uma humilde contribuição na sua campanha, e evidentemente que votando em Milton, eu, claro, teria que votar em Jânio, que era o candidato a prefeito. Eu tinha consciência, como eu sempre dizia a eles, que não acreditava que eles pudessem ser vitoriosos, como de fato não foram, né, mas nem isso me fez ir para a urna, votar em branco ou anular o voto, porque eu sempre defendi que você tem que exercer, né, a sua opinião. Quando você não achar um candidato que seja o melhor, então você escolhe o menos ruim. Mas o que você precisa é pelo menos ter a atitude de também não anular o voto, né? Então, isso me fez, sim, participar na reta final da campanha, me fez votar, mas evidentemente que não dava para continuar imaginando, né, de numa eleição seguinte vir a votar em Jânio de novo, porque pode até parecer contrassenso o fato de eu ter votado nele, né, mas naquele momento as peças, o jogo já estava sendo jogado, né, então as peças já estavam ali, o tabuleiro já estava montado, você não tinha mais como interferir em nada, né, os candidatos já estavam postos, diferente de hoje que nós tivemos a oportunidade, né, de juntar as pessoas justamente que não querem mais ver isso acontecer, Alisson, de que não querem mais a continuidade desse grupo que está no poder, que evidentemente decepcionou a todos, né? Porque, olha, Alisson, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, né, que se por acaso o atual prefeito estivesse fazendo uma boa administração, né, eu não tenho vergonha de dizer que eu poderia sim estar votando nele. Mas é que é um desastre tão grande essa administração, não à toa considerada como a pior da nossa história, né? Como é que está a questão da saúde aí? Saúde é o epicentro das notícias, tá o foco total na saúde agora por conta dessa pandemia, né? Eu vejo que a cidade de Taquaritinga tem poucos casos. Também vi muitas críticas, Fábio, dizendo que não está fazendo teste, que aí em Taquaritinga como deveria ser feito. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor não? Como é que você? Olha, essa questão da saúde, de fato, é a nossa situação mais crítica, né?
Porque, veja, até antes mesmo dessa pandemia, né, até antes desse coronavírus, a realidade nossa de Taquaritinga, da saúde, é que nós temos uma população de quase 30 mil habitantes e temos um médico plantonista, apenas um. Então, hoje, Taquaritinga tem um médico no hospital para atender 30 mil pessoas. E diga-se de passagem, quando tem médico, né? Porque, pelo fato de ser apenas um médico, precisou fazer uma transferência, o médico sai, né? Ele tem que cumprir lá com a obrigação dele. Então, inúmeras vezes o hospital se encontra fechado, né? Muitas vezes não há sequer medicamentos simples para serem aplicados, né? Depois de receitados pelos médicos. Pão de Açúcar continua, mesmo sendo quase que uma cidade de aproximadamente 10 mil habitantes, nunca teve uma assistência médica 24 horas. Então, a saúde de Taquaritinga, ela de fato, ela que se encontra na UTI. E aí, quando veio essa pandemia, então nós notamos, a população de um modo geral notou, a ineficiência e a incapacidade administrativa dessa gestão. Porque Taquaritinga hoje, a gente sabe, né, que tem menos casos do que os outros municípios. Mas evidentemente que ela vai ter menos casos, porque aqui mal tem. Chegaram testes agora, pelo que nós estávamos informados. Aqui em Taquaritinga, quem adoecia, né, ou quem tinha sintomas, tinha que procurar Santa Cruz, ou principalmente Toritama, para fazer os testes. Então, aqui eu tenho certeza absoluta, né, que a quantidade de moradores que teve esse vírus aqui em Taquaritinga é muito, mas muito maior do que esses números apresentados. Disso eu não tenho a menor dúvida. Porque, para você ter uma ideia, tudo que vem sendo feito de apoio à população durante esse período, Alisson, é distribuição de álcool, que antes era gel, agora é o álcool 70%, né, álcool spray, né, na entrada das feiras livres. Depois de muito se pedir, que se colocou uma assistência na frente da casa lotérica. Taquaritinga foi a última cidade da região a pelo menos colocar uma tenda para diminuir o sofrimento daqueles que lá têm que esperar para receber esse auxílio emergencial. Taquaritinga foi o último município a ter termômetros, como também o último município, certamente, a ter esses testes. Então, isso tudo mostra que o despreparo, né, que a má gestão dessa pandemia, né, leva a coisas absurdas, como, por exemplo, 42 mil reais que foram gastos recentemente em máscaras, e nós não vimos essas máscaras serem distribuídas. Nós nem sabemos onde é que essas máscaras estão. Você chega nos locais e não tem para distribuir. Então, se a saúde já era complicada, e não à toa, Alisson, que em todos os levantamentos, né, em todas as consultas populares, a saúde sempre tem o maior índice, né, sempre está em primeiro lugar naquilo que está ruim no município, em todas as consultas populares, para você ter uma ideia. Então, depois da pandemia, só piorou. Porque continuamos do mesmo jeito, tendo apenas um médico no hospital, Pão de Açúcar sem médico 24 horas. As comunidades, né, Itaquaritinga tem uma área grande, né, as comunidades recebendo que não há recursos para a saúde, não há recursos para você ter remédios suficientes, né, para você ter um projeto como o Remédio em Casa para levar a medicação, principalmente para as pessoas já da terceira idade ou da melhor idade, como queira, né? Você não tem como disponibilizar esses recursos
e ter esses programas, e ter médico, ter medicamento, ter enfermeiros nas comunidades, pelo menos durante as 12 horas diurnas, como a gente costuma chamar, se você não tiver responsabilidade com a gerência dos recursos públicos, né? Então, a saúde que eu vejo é essa, que na realidade é uma coisa mínima, né? É uma coisa mínima que você tem que oferecer ao município, aos munícipes, porque, veja, Vertentes agora, o Hospital de Vertentes vai, inclusive, até fazer cirurgias, né? Inclusive cesarianas e tudo mais. E aí você fica se questionando por que outros municípios, que inclusive recebem menos recursos do que Taquaritinga, porque tem uma população menor, elas conseguem ter conseguem dar uma assistência à população e Taquaritinga não consegue. E aí você chega facilmente à resposta disso, é que tudo isso acontece por conta dessa má gestão justamente desse recurso. E nós vamos sempre bater nessa tecla, porque, veja, você não faz feira se chegar no supermercado sem dinheiro. Então, você não vai oferecer saúde, educação, segurança para a população, se você também não dispuser dos recursos necessários, né? Porque os recursos que vêm para a prefeitura, eles não são infinitos. Né, Alisson? A prefeitura, claro que recebe aquele valor mensalmente, mas veja, Taquaritinga, ano passado, executou um orçamento de 60 milhões. Nesses 3 anos e meio da atual administração, foram gastos, né? A máquina pública torrou aproximadamente 200 milhões de reais. E aí você não pode imaginar que um município que teve 200 milhões de reais em seu caixa durante 3 anos e meio, não continue sem médico, continue sem medicamento, continue sem ruas sendo saneadas. Hoje, inclusive, eu estive em duas localidades, em 2 bairros aqui, no Marília e no Silva de Cima, Alisson, para ver a situação desses bairros. E veja, isso também é uma questão de saúde, né? Porque se está chovendo, como está esse período, está na lama. Mas na hora que o sol bater, aquilo ali vira poeira, né? Então isso também é uma questão de saúde. E hoje a saúde de Taquaritinga, como eu disse, ela é tão crítica, né, que não é só apenas a questão do hospital, é a questão da situação onde a população se encontra. Hoje nós temos inúmeros bairros que continuam na terra, né? E não é só aqui o Silva e o Marília. Você chega em Pão de Açúcar e vê a situação da Serrinha, do Badoque, do Cruzeiro, né? E tantos outros lugares do município inteiro, você fica se perguntando, fica se questionando o porquê de tanta inoperância. Se você vê municípios vizinhos, e aí eu vou de novo me referir a Vertentes, onde só nessa gestão agora, né, só um calçamento que está sendo feito em Vertentes, na zona rural, uma estrada na zona rural de Vertentes por Ferraz, é o equivalente, Alisson, a mais do que o dobro de tudo que vai ser, de todas as ruas que vão ser calçadas em Taquaritinga nesses 4 anos da atual gestão. Então, veja, Vertentes, com recursos próprios, está calçando mais do que o dobro do que vai ser calçado em Taquaritinga, e ainda tem um detalhe. Aqui, quando é calçado, muitas vezes, é em parceria, ou seja, a população pagando pelo material, através de emendas parlamentares. Então, eu incluo isso também, essa questão na saúde, porque um dos principais problemas de problemas respiratórios da população, seja ela jovem, seja ela de mais idade, é justamente morarem em ruas de terra que nesse sol escaldante, quando que faz aqui em nossa região, no período de verão, né, leva muita poeira para essas crianças. Então, Ô, Fábio, lamentavelmente... Oi?
Chegou uma pergunta aqui, para a gente correr, Fábio, eu peço até desculpa de lhe interromper no seu raciocínio, mas a gente já está com 40 minutos, tem algumas outras perguntas aqui para a gente se fazer, né? E chegou uma pergunta aqui sobre essa questão de enxugar a máquina, que o senhor falou no início da sua fala, no início da resposta dessa pergunta que a gente lhe fez. O camarada pergunta aí a Fábio de Jário dessa questão de enxugar a máquina pública. Tem pessoas da família dele que trabalham hoje na administração pública? Pergunta ele aí, por favor. Eu não vou identificar a pessoa, obviamente. Também nem sei quem é, porque coloco matéria em todo grupo de WhatsApp, participo de alguns de Itaquaritinga. E aí o camarada me fez essa pergunta já. Não, sem problema. Veja, as pessoas que participam da administração pública hoje, que são da minha família, são concursadas. Minha irmã, ela é concursada. Meu sobrinho foi aprovado num concurso que está aguardando, inclusive, ser convocado, que não foi ainda. E se alguém tiver também se referindo à minha mãe, eu deixo, né, para essa pessoa a informação que minha mãe é concursada. Ela, na realidade, ela é funcionária da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, ela não é de Itaquaritinga, mas que é permitido fazer uma permuta. Minha mãe, ela é concursada como professora em Santa Cruz, então é permitido fazer uma permuta, é permitido, né, que haja uma permuta, e aí foi feito com uma pessoa aí de Santa Cruz, que trabalhava aqui em Itaquaritinga, né, e aí ela trabalha aqui na creche em Pão de Açúcar, mas recebe por Santa Cruz, e a outra pessoa que trabalhava aqui foi para o lugar dela, acho que, salvo engano, na creche no Oscazão, que era onde ela trabalhava, e ele recebe por Taquaritinga. Então, isso é um meio legal, certo? Que é permitido entre os municípios fazerem essa permuta de funcionários, desde que concursados, e onde cada um permanece recebendo pelo município onde ele prestou concurso. Então, as pessoas da minha família são essas, né? Se tem mais alguém aí, talvez um primo ou outro, isso não tem nada a ver comigo, certo? Pessoa minha não tem ninguém. A única pessoa minha que já participou diretamente da administração foi minha esposa, né? Isso no tempo do prefeito Evilásio. Então, nessa administração de Lero, essa pessoa que falou aí, ela está muito equivocada, né? E está aí o portal da transparência, ela pode entrar e ver a relação de todos os funcionários da prefeitura, que ela não vai ver ninguém ligado a mim por indicação ou que esteja lá simplesmente, como tantas outras, recebendo sem fazer nada. Mas isso é um fato positivo, né, Jário? Porque aí deixa claro para a população que fica levantando essas fake news e essas coisas tudo, e aí fica claro que você colocou aí, são pessoas concursadas, e aí, pessoal, o cara que é concursado tem como fazer essa permuta dentro da lei, mas aí ele não tem como sair, também ele não vai sair, ou ela, né, Fábio? Isso. E quando nós falamos de enxugamento da máquina, Alisson, eu deixo isso bem claro, o seguinte: o enxugamento, na realidade, trata-se de você não ter nos quadros da prefeitura, né, apenas as pessoas que, de fato, estão ali só para receber. Porque a gente sabe, todo mundo no município sabe. Todo mundo sabe a quantidade de pessoas que estão ali, e hoje, facilmente, qualquer um de nós conta 300 pessoas, no mínimo, né, que vivem ali na prefeitura sem ter uma função específica, né? E aí, quando você faz essa conta, e aí essa conta que vai fazer com que sobre recurso, Alisson, é que quando você faz essa conta de 300 funcionários, isso aí tem um custo mensal para a prefeitura de pelo menos R$600 mil. Essa é uma visão parecida, já, desculpa lhe interromper, mas para colaborar com o seu discurso, com o que o prefeito Adilson Tavares pensa e implantou lá em Toritama, né? Olha, inclusive na minha primeira conversa com o Edilson, na primeira vez que nós nos encontramos, na realidade até quando eu o conheci, fui apresentado a ele, né? E aí ele me perguntou se realmente eu estava disposto, né? Ele já sabia quem eu era, porque ele já tinha tomado as informações a meu respeito, tanto tomou que me convidou em seguida para me filiar ao partido dele. Eu serei, né, depois da convenção, claro, candidato
pelo partido dele, estou filiado ao MDB, assim como ele, né? Tenho o apoio dele, ele já participou de eventos aqui conosco, mas a primeira lição que ele me deu, Alisson, foi justamente essa, é que ao entrar assumir a prefeitura de Taquaritinga, a quantidade de funcionários que ele enxugou a máquina, fez com que ele economizasse de cara R$ 1.200.000. E aí, quando a gente fala em enxugar a máquina, em economizar, é isso que eu faço questão de frisar. É apenas você pegar o dinheiro que é gasto com um funcionário que não faz nada pelo município e você usar esse recurso para ter um outro funcionário que vai ter serventia. É você tirar deixar de gastar com bajulador para gastar com médico. É deixar de gastar com outros bajuladores para gastar com profissionais que vão aumentar o efetivo da Guarda Municipal. É você deixar de gastar com mais outros bajuladores, né? E você ter enfermeiros em todas as localidades, né, do município. Então, esse é o sentimento. Foi isso que ele fez lá, né? É por isso que a administração de Toritama deu esse salto qualitativo e quantitativo, né? E que hoje faz, evidentemente, de Edilson uma referência, né? E eu sempre digo isso, Alisson, eu vou em busca de boas referências. O que eu não vou, de forma alguma, é pensar em ser prefeito e tomar como referência essa atual gestão do Calabar ou as gestões anteriores do Grupo Boca Preta aqui em Taquaritinga, porque aí, evidentemente, que eu estaria dizendo para a população que eu estaria querendo me eleger, né, para errar do mesmo jeito que eles erraram. Certinho. O senhor, como especialista, né, já que foi policial rodoviário federal, como é que o senhor vê essa questão da segurança pública? E, obviamente, o senhor estava nas rodovias do estado, né, tomando conta aí dentro do seu cargo, mas tem uma experiência também, acredito eu, na questão da segurança pública. Como é que o senhor vê esse quesito aí na cidade? Olha, Alisson, quando nós, no ano passado, criamos o nosso programa Fala Taquaritinga, que hoje vai ao ar no sábado à tarde, né, a partir das 4 horas, o primeiro tema que nós enfocamos foi justamente a questão da segurança. Isso eu posso falar com mais tranquilidade, porque de fato passei 25 anos dentro dessa área, então, evidentemente, me sinto muito à vontade. E aí, Alisson, o que nós imaginamos para Taquaritinga, né, é uma guarda municipal que tanto pedimos, né, e o prefeito acabou, meio que às pressas, acabou fazendo com que ela fosse efetivada, mas nós precisamos de uma guarda municipal que tenha pelo menos 3 equipes, né, que tenha uma aqui na sede, que faça que abrange essa área aqui, como a gente costuma dizer aqui da Serra. Você precisa ter uma equipe para o 2º distrito, que é Gravatado de Ibiapina, e que faça e que cubra também ali a região do Cariri, das Placas, e mais uma outra para Pão de Açúcar, né, para abranger toda aquela região de Vila de Socorro, Tatus, Vila Alta, Mangas, até Mateus Vieira. Né? Então, nós precisamos ter 3 equipes, no mínimo 3 equipes de guarda municipal, né, cada uma com 3 homens, porque é assim que é composta uma equipe de segurança, com 3 homens. Né? Existe, inclusive, até uma possibilidade, Alisson, que nós já começamos a analisar isso, né, de fazermos isso em conjunto com outros municípios. Né? Mas isso é um tema mais para frente, que vai precisar, claro, né, de que os prefeitos eleitos encampem essa ideia. Mas, além disso, temos uma ideia que eu sempre deixo bem claro que não é minha, porque eu estou indo em busca de aprender e de ver os exemplos, os bons exemplos, que é de nós transformarmos Taquaritinga na cidade mais monitorada, mais vigiada da região, seja lá de Pernambuco, seja lá de onde for. Então, essa semana, para você ter uma ideia, eu recebi aqui a visita do presidente estadual do PSL, Frederico França, que ele é primeiro suplente de deputado federal, e é meu colega PRF,
e ele também vem a ser o presidente da Ordem dos Policiais do Brasil. Então, eu já discuti com ele justamente a questão de, no final do ano, quando forem feitas as emendas, colocadas as emendas para 2021, né, para que ele nos brinde com valores destinados à segurança, e ele saiu daqui já me dando essa garantia, porque nós pensamos sim em fazer um grande sistema de vídeo monitoramento, né, que vai ser através de imagens também cedidas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, para que Taquaritinga de fato seja bem vigiada, né, isso terá o controle, claro, da Guarda Municipal, mas também tem um projeto que nós vimos, inclusive no condomínio em Recife, e como é que ele funciona? Esse em parceria com os moradores. Então, como é que ele funciona? Cada morador de uma rua que desejar participar desse projeto, né, então o que é que ele vai fazer? Ele vai ceder a imagem de uma câmera que será afixada em sua residência, e aí todos que fizerem parte, todos que cederem uma câmera, vão ter uma senha para ser colocada num celular, no computador, seja lá onde quiser, para que nós possamos, todas as ruas de Taquaritinga, com a ajuda dos moradores, através de um aplicativo, e terem todas as ruas vigiadas. Porque, vamos lá, você mora aqui, vamos supor que você morasse aqui numa rua da Brasília, né, que é um bairro aqui de Taquaritinga, então você cedeu a imagem de sua câmera, vai estar filmando a casa do vizinho, ela vai estar filmando a rua, né, e aí, na hora que você quisesse ver o que está acontecendo em outro bairro, no Amorim, por exemplo, então você iria acessar. E nesse momento, e a gente sabe que, né, que é natural essa curiosidade para que a população de fato. E veja, aí de 25 anos como policial federal que fui, tenha certeza que isso é uma coisa que eu vou perseguir de todas, né, eu vou fazer tudo que puder, vou perseguir com afinco para que Taquaritinga possa de fato ser a cidade, o município mais seguro da região e quem dera de Pernambuco. E temos Só para gente, outras. Oi? Tá. Para gente finalizar aqui, meu querido, a gente já está perto de estourar aqui o tempo, 7 minutos apenas, a gente nos resta. Queria saber do senhor, do senhor não, de você, né? Você pediu para chamar assim, é o costume meu mesmo de tratar as pessoas Ok. dessa forma. Quantos partidos estão com você, né? A gente sabe do PSL, do MDB, mas O fora esses MDB, partidos, isso. há outros que vão Não, encabeçar, vão... Não, só esses dois. não, na realidade serão esses dois, né? O PSL e o MDB. Certinho. Todos os candidatos, na realidade, Alisson, eles estarão no MDB, né? O PSL vai nos dar esse apoio, mas não terá candidatos. Tranquilo, Fábio. Para a gente finalizar agora definitivamente, queria saber de você como é que você acha que o povo de Itaquaritinga lhe enxerga nesse momento, obviamente, é de uma, né,
muito Taquaritinga por Taquaritinga, acredita muito nesse município, de alguém que acredita que é possível você aproveitar o nosso potencial turístico que nós temos aqui na Serra, o nosso potencial agrícola que nós temos tanto na Serra como também na chamada região do Cariri, que acredita muito que é possível, sim, a gente desenvolver a região de Pão de Açúcar, que tem um potencial econômico enorme, que é a entrada do polo de confecções. Né? Eu espero que a população me veja como alguém que está preparado, né? Alguém que, ao longo da vida, foi aprendendo, seja em bancos de universidade, mas principalmente na vida, né? De alguém que fez por onde a vida inteira, em que pese meus erros, evidentemente, né? Em que pese meus defeitos, mas que procurou a vida inteira ser uma pessoa correta, né? Seguir os ensinamentos que eu recebi dos meus pais, né? De seu Jair e Dona Socorro, né? E de uma pessoa cristã, temente a Deus, e que está disposta, né? A provar para todo mundo em Taquaritinga, né? Para todos os moradores do nosso município e também da região, né? Que nós podemos ter uma administração voltada para os mais necessitados, uma administração que faça o uso correto dos recursos públicos, né? De alguém que esteja disposto a gerenciar de fato esse município e de alguém que não tem vergonha de ir aprender, né? Porque é isso que eu estou fazendo. Né? Ao procurar as pessoas especialistas em cada área, eu estou tentando buscar o melhor para Taquaritinga. Né? De alguém que está preocupado em dar a essa juventude aqui de Taquaritinga, né, condições para que elas tenham acesso a emprego, para que elas se qualifiquem, né, para que daqui a 20, 30 anos, elas tenham todas as condições possíveis de também estarem à frente aqui do nosso município. Quem sabe até daqui a 10 anos já também. Né? Então, o que eu espero é isso, é que as pessoas me vejam como alguém que não quer fazer da política um meio de vida. Não estou aqui para estar realizando sonho. Né? Para mim, talvez hoje fosse muito mais prático ou ficar em casa sem fazer nada. Né? Mas cada um de nós, e aí eu vou lutar por isso, cada um de nós tem a obrigação de fazer com que Taquaritinga seja um lugar melhor para todos que aqui residem. Fábio, obrigado pela sua participação, agradeço demais pela sua disponibilidade. Acredito que foi muito esclarecedor para o povo de Taquaritinga esse nosso bate-papo, meu irmão. E lhe desejo aí boa sorte na sua caminhada, viu? Povo de Taquaritinga, faça a melhor escolha possível e só eles quem sabem quem é a melhor escolha possível. Cada um está vendendo o seu peixe e o povo de Taquaritinga é quem vai decidir lá no dia 15 de novembro. Obrigado, viu, pela sua participação e disponha sempre do espaço. Bom, eu que agradeço o convite, Alisson. Estou à sua disposição sempre. Né? E para resumir, tudo isso que nós estamos tentando mostrar para o povo de Taquaritinga é para que cada um desses eleitores ele entenda definitivamente que ele tem valor, que ele não tem preço. Ele não precisa estar se humilhando à política, ele não precisa estar vendendo seu voto para dar ao município aquilo que precisa e a si próprio, que é ter dignidade. Então, com muita fé em Deus, né, ele é quem está nos conduzindo desde o começo. Alisson, me coloquei à disposição e, se for da vontade de Deus, né, o povo irá nos escolher e certamente